aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje, seguindo com esses vídeos introdutórios a respeito da Revolução Científica, antes de entrar nos autores específicos. No último vídeo a gente deu um panorama bem mais geral e bem mais compreensivo do que é a Revolução Científica, de fatores importantes que a constituíram. E hoje a gente vai dar prosseguimento a isso falando sobre um ponto muito importante, que é a união entre ciência e técnica na Revolução Científica. Algo que não acontecia, ou que pelo menos se acontecia, não era o padrão de acontecer na ciência, na filosofia natural anterior a esse período. Então a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito dessa aula aqui, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. De quais formas eu estou falando? Em primeiro lugar, você pode comprar os livros pelos links na descrição, os livros que a gente usa aqui como material didático. Além disso, vocês podem fazer uma doação pelo botão Valeu, que está embaixo, pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando por aqui, ou pela chave Pix, que está na descrição aí também. Mas o mais importante de tudo, a melhor maneira pela qual você pode apoiar financeiramente o canal é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2 por mês, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que eu receba, enfim, você possa fazer uma doação com uma quantia mais modesta, pelo menos eu tenho garantia de que eu vou receber aquele valor no mês seguinte. Então me ajuda pra caramba, tá? E se esse for o caso, você também vai ter um agradecimento especial aqui no começo dos vídeos, que inclusive, de novo, eu esqueci-me de abrir. Tá aqui. Então gostaria de agradecer aqui, um agradecimento muito especial ao Davi, à Andressa, ao Luiz e aos outros apoiadores que pediram encarecidamente para que o nome deles não fosse mencionado. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado por tudo. E você que não é um apoiador, considere passar a apoiar e financiar esse projeto aqui, a maior história da filosofia do YouTube. Então, é isso. Vamos pro vídeo. Bom, como eu dizia, hoje a gente vai falar sobre as relações entre ciência e técnica, entre conhecimento teórico e técnica e prática na Revolução Científica. Como eu disse, isso não era algo recorrente ou não era o padrão do modo de se fazer conhecimento antes disso, antes desse período, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no modo como isso funcionou na prática. O resultado do processo cultural que passou a ser denominado Revolução Científica foi uma nova imagem do mundo que, entre outras coisas, propôs problemas religiosos e antropológicos não indiferentes. Ao mesmo tempo, representou a proposta de uma nova imagem da ciência, autônoma, pública, controlável e progressiva. Ele vai repetir bastante essa ideia aqui, e a gente já explorou bastante cada um desses aspectos no último vídeo, enfim, quais são essas características, em que elas diferem do modo como era feita a ciência antes e tudo mais. Mas é importante notar aqui, nessa nova imagem do mundo a qual ele está se referindo, justamente a imagem do mundo mecanicista, que ele compara aqui, os autores compararam aqui a um relógio, né, quando a Revolução Científica chega ao seu cume, que é Isaac Newton ali em 1600 e tanto, é o momento onde está consolidada a imagem do universo como máquina, que é o que, enfim, a gente pode chamar também de mecanicismo sem nenhum problema. Mas a Revolução Científica foi precisamente um processo, como a gente também mencionou antes. Um processo que, para ser compreendido, deve ser dissecado em todos os seus componentes, inclusive a tradição hermética, a alquimia, a astrologia ou a magia, posteriormente abandonadas pela ciência moderna, mas que, bem ou mal, influíram sobre sua gênese ou, pelo menos, sobre seu desenvolvimento inicial. Então, vamos lá. No último vídeo a gente já introduziu isso e o próximo vídeo, inclusive, vai ser justamente dedicado a trabalhar de maneira mais profunda o significado da magia e o papel da magia na Revolução Científica. Mas então a gente lembra aqui que se trata de um processo, portanto não foi um ato único, né, de Revolução Científica, mas foi um processo de 150 anos mais ou menos, né, entre a publicação do De Revolutionibus do Copérnico até a publicação dos Principia Mathematica do Newton, no qual a imagem do mundo foi sendo mecanizada. No entanto, várias influências influíram sobre a mente dos cientistas nesse período,
e, inclusive, certas tendências que a gente não tenderia a considerar tão científicas assim hoje em dia, né? Ele menciona aqui, né, a alquimia, o pensamento hermético, a astrologia, a magia, etc. Então, tudo isso influenciou bastante o pensamento dos cientistas da Revolução Científica, tanto positivamente quanto negativamente, entre aspas, né? Se a gente considera positivo o que levou ao cume da Revolução Científica, que foi a mecanização do mundo com Isaac Newton, todos esses elementos trouxeram tanto coisas positivas quanto coisas negativas, né? Aproximaram a Revolução Científica daquilo que seria o seu ápice, mas também afastaram, né? E, no certo sentido, colocaram, tenderam em direções contrárias, no certo sentido, colocando peso e aos poucos, né, impedindo um pouco que a Revolução Científica atingisse esse ápice, né? Mas a gente falou um pouco na última aula, né, sobre influências neoplatônicas e herméticas, a ideia do Sol como sendo Deus visível, né, uma imagem sensível do bem, né, na tradição platônica, o Sol como Deus visível, né, ou como imagem do intelecto divino, né, mas uma imagem sensível dele, né, o correspondente dele no mundo sensível. Né, todas essas ideias influenciaram o pensamento humano na direção daquilo que passou a ser considerado a Revolução Copernicana, né, que põe o Sol no centro do sistema solar, né, do universo, né, de maneira geral, e enfim, e de modo que isso com o tempo foi sendo depurado, se tornando mais científico do modo como a gente tende a conceber hoje em dia, né, a ideia de ciência. Mas isso tudo foi muito impulsionado por ideias da tradição filosófica e ideias da tradição hermética também. Enfim, só para dar um dos exemplos mais importantes, mas a própria matematização do mundo, né, também tem históricos, um histórico neoplatônico, né, tem uma origem neoplatônica. Então tudo isso influiu sobre a cabeça desses homens, mesmo que quando chega lá no Newton essas coisas já não influíssem mais sobre a ciência. Apesar de que o próprio Newton também ele era bem envolvido com umas coisas meio esquisitas, assim, a própria alquimia também, né, determina bastante o pensamento do Newton, mas enfim, isso é assunto para outra hora. O fato é, a Revolução Científica foi um processo, há vários desses elementos que influíram sobre os cientistas nesse processo, algumas coisas impulsionaram a Revolução na direção daquilo que ela veio a se tornar, que é o mecanicismo, né, a visão de mundo resultante da Revolução Científica, mas outros elementos acabaram, né, fazendo tender para outras direções. A Revolução Científica precisa ser um processo, justamente porque ela precisa ser um processo de decantação disso, né? Assim, na prática, ela foi um abandono de alguns desses elementos, né, na medida de modo a se tornar de fato mais mecanicista, né? Porque a astrologia, hermetismo, isso não tem nada de mecanicista, apesar de ter fornecido ideias que impulsionaram a Revolução Científica nessa direção. É preciso, contudo, ir mais além, já que outra característica fundamental da Revolução Científica é a formação de um saber. A ciência, precisamente, que, ao contrário do saber medieval, reúne teoria e prática, ciência e técnica, dando assim origem a um novo tipo de douto, bem diferente do filósofo medieval, do humanista, do mago, do astrólogo, ou também do artesão ou do artista da Idade Média. Então a gente já tinha introduzido esse assunto no último vídeo, né? A ideia de que a imagem do que é um douto, do que é um sábio, do que é um filósofo, do que é uma pessoa sábia, até o Renascimento era uma. No Renascimento isso começa a ganhar outros contornos, e na Revolução Científica o sábio, né, a imagem do cientista, daquele que sabe, que conhece a natureza, muda radicalmente. Né? A gente não está falando mais do mago renascentista, que tem ali seus métodos de conseguir a verdade, que revela a verdade ali aos seus discípulos ou às outras pessoas. Né? Também não é o filósofo medieval que está ali escrevendo comentários de Aristóteles numa grande biblioteca. Né? Também não é o humanista, né, que está estudando as letras clássicas, está traduzindo Virgílio, está traduzindo Homero, está, enfim, traduzindo o próprio Platão, enfim. Também nada disso, né, todas as visões do que é uma pessoa sábia vão sendo deixadas para o passado. Né? Na Revolução Científica começa a se constituir uma nova imagem do sábio, que é a imagem do cientista, e mais especificamente o cientista experimental, aquele cara que não só teoriza sobre a natureza, porque isso os filósofos já faziam antes, e o mago também tinha suas concepções da natureza, o astrólogo e tudo mais,
mas aquele cientista, aquele filósofo da natureza que faz experimentos, né, que está o tempo todo fazendo experimentos controlados de modo a tentar ver melhor a verdade ali, ou a tentar justificar a sua teoria, ou a tentar encontrar ali uma objeção experimental para a teoria de uma outra pessoa. Então essa imagem muda, e essa imagem do sábio muda em grande parte por causa dessa aproximação entre ciência e técnica. Então o filósofo, o cientista, portanto, agora é aquele que reúne essas duas competências, a teoria e a prática. Esse novo tipo de douto gerado pela Revolução Científica, precisamente, não é mais o mago, astrólogo, possuidor de saber privado ou de iniciados, nem o professor universitário comentador de intérpretes dos textos do passado, como eu acabei de dizer. E sim o cientista fautor de nova forma de saber, público, controlável e progressivo. Isto é, de uma forma de saber que, para ser validada, uma forma de saber que, para ser validada, necessita do contínuo controle da praxis da experiência. Então, assim, para a gente progredir no conhecimento, avançar no conhecimento, dentro dessa nova imagem do que é o conhecimento, do que significa estudar a realidade, a gente precisa desses fatores, né? O conhecimento ele tem que ser público, né? Controlável e progressivo, né? O público e o controlável eles estão muito próximos nesse sentido, né? Porque, como eu já expliquei no último vídeo também, uma vez que o conhecimento ele se torna controlável por experimentos, né? Que você consegue pensar numa teoria e fazer um experimento para ver se aquela teoria, aquela hipótese que você formulou é ou não adequada para descrever a realidade das coisas, e da mesma forma o contrário, você pode usar um experimento para desprovar alguma teoria, alguma hipótese, alguma coisa assim. Uma vez que há essa possibilidade, o saber se torna público, no sentido de que eu posso publicar ali minhas observações, mandar para uma pessoa, enfim, do outro lado do continente, e essa pessoa do outro lado do continente pode replicar ali os experimentos e ver se deu aquilo mesmo, né? Então, o saber ele começa a passar por essa necessidade de validação, né? Por essa possibilidade de validação a partir de outro, né? Diferente, por exemplo, do astrólogo, como ele diz aqui, né? Que detém um saber privado e que ele compartilha, né? Que ele justifica ali para um grupo de iniciados, pessoas que estão numa condição espiritual, moral, intelectual particular. A ciência, nessa nova concepção que está surgindo, ela se torna mais acessível nesse sentido. Ela se assenta sob condições que são mais facilmente verificáveis por outras pessoas. E esse controle se dá justamente nesse âmbito da experimentação. A Revolução Científica cria o cientista experimental moderno, cuja experiência é o experimento, tornando sempre mais rigoroso por novos instrumentos de medida cada vez mais precisos. Então é importante notar isso aqui, né? Não é que agora a experiência começa a valer na observação na consolidação da ciência, como se antes fosse uma pura especulação, viajando na maionese, nas nuvens, sem nenhum respaldo empírico, experiencial nesse sentido. Não, a gente não pode confundir aqui experiência com experimento. Já tinha comentado isso no outro vídeo também, mas se a gente for olhar lá para Aristóteles está partindo dos sentidos, está partindo das coisas que a gente observa na realidade. E está tentando justificar as coisas do modo como elas se apresentam. E a experiência põe problemas para ele procura responder esses problemas, então a experiência está em jogo aí desde o começo da história da filosofia. A questão é que agora a experiência se torna experiência controlada. Não só isso, né? A experiência comum, cotidiana ainda vale, mas assim, é adicionada essa nova camada, essa nova exigência, né, do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, e da natureza de maneira geral, que é o da experiência controlada. Não basta você experimentar o mundo, mas você precisa controlar certas experiências, criando então, portanto, experimentos. Em outras palavras, né? Fazendo experimentos para validar sua teoria, ou desprovar a teoria de outra pessoa, ou chegar a conclusões novas, né? Assim, fazer um experimento para ver no que dá, e a partir desse ver o que dá, você chega a uma conclusão e forma uma nova teoria, enfim. Fato é que o experimento agora faz parte do programa científico, né? Faz parte do método que está sendo usado, é uma etapa fundamental do método que passa a ser adotado. E aí, nesse contexto do experimento, né, o uso de instrumentos passa a ser muito necessário. Vou usar experimentos para poder controlar ainda mais essa experiência, observar com ainda mais cuidado, né, isolar essas condições aqui, né, ou melhor, proporcionar
certas condições para esse objeto e isolá-lo de maneira mais adequada. Portanto, controlar melhor a experiência que eu vou ter para poder, enfim, tirar minhas conclusões, fazer melhores hipóteses, etc, etc. E o novo douto frequentemente opera fora, se não até mesmo contra, as velhas instituições do saber, como as universidades. E aí isso é uma coisa que a gente ainda vai ver mais para frente, né? Mas assim, o fato é que grande parte desse novo saber, né, dessas novas tendências, desses novos critérios de saber, eles se popularizam e são exercidos, sobretudo, fora das universidades, que são os centros tradicionais de saber. Até hoje, mas, enfim, acontece, né, que na história da filosofia as universidades, elas, enfim, surgem movimentos intelectuais paralelos às universidades e que atuem contra elas. Enfim, isso é perfeitamente normal, né? Isso acontece há muito tempo já. E o Renascimento, como a gente já tinha comentado, é um grande exemplo disso, especificamente no caso da Revolução Científica, né? A universidade está muito preocupada com o passado nesse sentido, né? Muito texto de Aristóteles, muita leitura, tem muita matemática, de fato, sendo desenvolvida nas universidades nessa época aqui, só que, enfim, é um pensamento que, em geral, ainda está muito enraizado lá na escolástica e tal. Então, dado que se trata de uma revolução, portanto, um movimento brusco e com pretensões definitivas, essas tendências acabam ganhando mais popularidade. Os autores, em geral, que colaboram para a revolução científica, eles, em geral, atuam fora do ambiente universitário. E aí, enfim, a gente vai ver mais para frente como é que isso dá origem às sociedades científicas, às academias, etc. Né? Antes do período que estamos tratando, as artes liberais, o trabalho intelectual, eram distintas das artes mecânicas. Isso, enfim, distinção bastante tradicional na Idade Média. Né? Estas, as artes mecânicas, eram baixas e vis, implicando o trabalho manual e o contato com a matéria. Identificavam-se, então, com o trabalho servil. As artes mecânicas eram consideradas indignas de um homem livre. Então, o homem livre é aquele que está ali pensando, né? Que aprende gramática, que aprende trivium, quadrivium, matemática, astronomia e tal. Ele está, né? É esse tipo de conhecimento ao qual ele se dedica. Os outros conhecimentos, né? Esses conhecimentos práticos, manuais, as tais das artes servis, como eles diziam na Idade Média, isso não é coisa dos homens intelectuais, né? Dos homens de gênio, dos pensadores e tudo. Isso são coisas de... Assim, você não tinha escravos na Idade Média, mas enfim, isso é tarefa dos servos, né? Então, o cientista não botava a mão na massa antigamente, né? Vamos colocar assim, né? Enfim, claro, não dá para generalizar, você tem a questão da alquimia, que estava ali na Idade Média também e tudo, mas assim, essa coisa de construir, de modificar, de testar, enfim, isso aí não estava na mão do filósofo medieval. Mas no processo de revolução científica, essa separação foi superada. A experiência do novo cientista é o experimento. E o experimento exige uma série de operações e medidas. Então ele precisa estar ali com a mão na massa, né? Precisa estar ali medindo, precisa estar ali observando, construindo eventualmente. Né? Então, enfim, provendo ali os próprios instrumentos. Então, tudo isso faz com que o cientista ele precise ter também essas competências, né? Ter consigo essas competências para além da mera capacidade intelectiva enfim, e de considerar teorias e tal. Assim fundem-se numa só coisa o novo saber e a união entre teoria e prática, que frequentemente resulta na cooperação entre cientistas, por um lado, e técnicos e artesãos superiores, engenheiros, artistas, hidráulicos, arquitetos, etc., por outro. Foi a própria ideia de saber experimental, publicamente controlável, que mudou o status das artes mecânicas. E ele vai começar a falar mais disso agora. Mas então vejam, né? Então durante a Idade Média, ali até o começo do Renascimento, a gente tinha os filósofos / cientistas de um lado, a galera que faz o trabalho intelectual, e de outros artesãos, né? Que têm competências diferentes, né? E cujo trabalho ainda não tinha sido fundido nesse nível aqui que vai acontecer na Revolução Científica. Né? E, inclusive, a gente já vai falar agora sobre as diferenças entre o que é o trabalho do artesão e o que é o trabalho do... que era o trabalho do filósofo / cientista intelectual. E a gente vai falar disso, e isso é muito importante, na verdade, porque o Real e o Antícia, eles vão trazer à tona aqui o fato de que sustentou-se, né, algumas pessoas sustentaram, que a ciência moderna, isto é, o saber de caráter público, cooperativo, progressivo, ele repete isso várias vezes aqui, teria nascido primeiro com os artesãos superiores,
navegantes, engenheiros de fortificações, técnicos de oficinas de artilharia, agrimensores, artistas, etc., para depois influir na transformação das artes liberais. Então tem alguns autores, alguns intérpretes que há muito tempo sustentaram essa ideia de que a revolução científica, né, a ciência moderna, melhor dizendo, começou nesse âmbito dos trabalhadores manuais, ali que começaram a haver progressos tecnológicos e que só depois esses progressos, né, influíram sobre a mente dos cientistas de modo que eles pudessem teorizar sobre isso. Então a ciência moderna teria começado nos artífices e passado para os doutos, né, os sábios, os intelectuais. Só que aqui ele vai citar o Alexandre Poiré, que é um outro historiador da ciência sensacional, que diverge disso, e o Reale e o Antícero vão concordar com ele. E realmente faz muito sentido o que ele vai dizer aqui. Bom, eles dizem aqui, né? Contra essa tese, se disse que a ciência não foi feita pelos artesãos e pelos engenheiros, mas pelos cientistas, né? Pelos filósofos, né? Que foram caminhando aí nesse período da Revolução Científica. Ou seja, por Galileu, Descartes, Kepler, etc. Essa é a tese do Alexandre Poiré, que sustentou que a nova balística não foi inventada por operários artilheiros, mas contra eles. Que Galileu não aprendeu sua profissão das pessoas que trabalhavam nos arsenais e nos canteiros de obras de Veneza, mas que, ao contrário, ele a ensinou a eles. E, de fato, não foram os técnicos do arsenal que criaram o princípio de inércia. Então, assim, ele vai defender exatamente o contrário, né? Que a teoria da balística e tal, né? Balística é a teoria dos projéteis, né? Dos lançamentos e tudo, né? Enfim, a própria ciência, de maneira geral, não foi criada por eles. Foi criada pelos cientistas mesmo. Só que, claro, Galileu ia ao arsenal. E, como ele próprio diz, o colóquio com os técnicos do arsenal muitas vezes lhe ajudou, né, aqui está entre aspas agora, muitas vezes ajudou-me na investigação da razão de efeitos não apenas maravilhosos, mas também recônditos e quase imprevistos. Aí eles continuam. As técnicas, os achados, os processos presentes no arsenal ajudaram a reflexão teórica de Galileu e propuseram novos problemas para ela. Abre aspas, Galileu de novo. É verdade que, por vezes, até deixou-me confuso e desesperado de saber como penetrar e seguir aquilo que, longe de toda opinião minha, o sentido demonstra-me ser verdadeiro. Então, assim, quando ele diz que os cientistas criaram a ciência moderna, os filósofos, né, criaram a ciência moderna, ele não está dizendo que os artesãos não tiveram nenhum papel. Muito pelo contrário, Galileu aprendeu muitas coisas com eles. Galileu foi lá, viu a galera fazendo as coisas, as máquinas que eles estavam construindo ali, todo o artesanato deles, e aprendeu muito com isso. Só que quem elaborou a ciência propriamente dita, né, o lado teórico da coisa, continuaram sendo os filósofos, os cientistas, as pessoas do trabalho intelectual, os sábios. Mas essas observações nos ateliês dos artesãos foram muito úteis para esses pensadores. E eles dizem aqui, eles dão um exemplo aqui que é sensacional. Foram os foram os oculistas que descobriram o fato de que duas lentes dispostas de modo adequado aproximam as coisas distantes. Mas não foram os oculistas que descobriram por que as lentes funcionam assim. E não foi nem mesmo Galileu. Se não me engano... ele fala que parece que foi preciso Kepler, mas eu ia falar do Descartes, porque o Descartes ele também tem as leis de refração dele e tal, mas enfim, ele fala aqui do Kepler. Para isso foi necessário Kepler. Foi ele quem compreendeu as leis de funcionamento das lentes. E aí ele dá outro exemplo, como também não foram os técnicos que escavaram poços que compreenderam por que a água das bombas não subia além dos 10 metros e 32 centímetros. Foi preciso Torricelli para demonstrar que a altura máxima de 34 pés, ou seja, 10,36 metros, não sei se é igual ou mais ou menos isso, para a coluna de água no interior do cilindro, revela simplesmente a pressão total da atmosfera sobre a superfície do poço. Então o que ele está dizendo aqui? Apesar de os hidráulicos já estarem usando, já terem a consciência desse fato de hidráulica que ele mencionou aqui, né, que a altura máxima para uma coluna de água no interior do cilindro é de 34 pés, né, ou seja, de 10,36 metros, os hidráulicos já estavam operando sabendo disso já há um tempo,
nem por isso eles tinham ciência. Né? Ciência foi criada quando o Torricelli foi lá, observou isso e falou: ah tá, então ó, tem essa fórmula aqui, né, que expressa essa relação, e isso aqui está justificado pelo seguinte: é a pressão atmosférica que faz uma pressão tal que impede que a torre de água seja maior do que isso. Então, tipo, e igualmente no caso aqui do pessoal das lentes, né? O pessoal, assim, os oculistas, né, já tinham colocado lentes dispostas de um jeito que conseguiam aproximar e distanciar coisas. Então, nesse sentido, enfim, você já conseguia usufruir desse fato. Esse fato já tinha sido constatado e as consequências dele já estavam já podiam ser aproveitadas ali pelos seres humanos. Nesse sentido, a parte tecnológica ou técnica já estava desenvolvida. No entanto, por que isso acontece? Não sei, eu descobri aqui que duas lentes se dispostas numa distância tal, elas aproximam tantos metros aquilo que está do outro lado, distorcem tanto, enfim. Mas por que isso acontece? Precisa de alguém de gênio intelectual para chegar ali e, observando, ter essas ideias. Os próprios artesãos não foram capazes disso porque não é a função deles. Então, o Kepler, diante disso, chegou a essas conclusões. O próprio Descartes também, tem a lei de refração lá do Gisnel Descartes. Então, enfim, eles chegaram a essas conclusões observando o trabalho dos artesãos. Como é que a luz se comporta quando ela passa de um meio a outro. Se ela distorce, como é que é o ângulo de refração dela, como é que é a variação desse ângulo na medida em que muda o ângulo de incidência da luz, etc, etc. E, fazendo essas observações, chegaram às fórmulas gerais, às teorias, às hipóteses que foram se consolidando. Então, vejam, no fim das contas, quem está fazendo ciência são os cientistas, são os intelectuais, são os filósofos, não são os artesãos. Então, nesse sentido, parece equivocado dizer que a ciência começou nos artesãos. De fato, as bases experimentais foram adquiridas ali, mas aquilo por si só não é ciência. Experiência por si mesma não é conhecimento científico, não é uma teoria. E, enfim, de fato, a ciência se dá quando a gente entende as razões, o porquê, e não só quando a gente constata que é. Constatar que é muito fácil. Saber por que razões a coisa se dá daquele jeito, isso já é muito mais complicado e exige muito mais, intelectualmente. Enfim, ele segue aqui, E quantos exímios navegantes não tiveram de lutar contra as altas e baixas marés? Ou seja, sabendo que há essa variação de maré, mas sem saber por que elas acontecem. E, no entanto, só com Newton chegou-se a uma boa teoria das marés. Embora Kepler já tivesse roçado, note-se, porém, que Galileu dera-lhe explicação equivocada. Então, vejam, o marinheiro estava ali, vendo a maré subir e descer. Ele vive ali no mar, ele sabe como isso funciona, ele sabe quando isso acontece e tal. Mas ele não sabia explicar por quê. Dá pra dizer que ele era um cientista, que ele tinha ciência, que a ciência moderna começou com ele porque ele viu que a maré sobe e desce? Não. Assim, a ciência começa quando você começa a tentar explicar as razões daquilo. E como ele diz, o Kepler já tinha dado... Parece que já tinha roçado essa explicação do Newton, porque a explicação do Newton é a de que é justamente pela atração da Lua, A força gravitacional da Lua puxa a água e pela rotação da Lua, em torno da Terra, acaba tendo essa variação ali nos mares. Mas aí, para você ter de fato uma explicação disso, você precisa da teoria da gravidade e tudo mais, que é uma coisa que o Newton vai desenvolver. Mas como ele diz aqui, o Kepler já tinha roçado, para usar a palavra que ele usa aqui, já tinha roçado nessa teoria, e o Galileu já tinha dado uma explicação dele, mas que por sua vez era errada. A explicação do Galileu para isso é bem conhecida, inclusive. Ele achava que as ondas e a maré e esses movimentos da água, do mar, se davam justamente em razão da rotação da Terra. O Galileu foi um desses que bateu o pé, assim, e que defendeu contra o establishment científico que a Terra rodava, que a Terra girava. E um dos indícios para isso que ele dava era justamente o movimento das marés e o movimento das ondas. Mas que, enfim, no fim das contas, a visão que prevaleceu foi a do Newton, que eu acho que é a que a gente usa até hoje. A ideia de que é, de fato, o campo gravitacional da Lua que faz com que as águas se movam. Mas vejam, mesmo que o Galileu não tenha acertado e mesmo que o Kepler não tenha ido exatamente no ponto certo, eles estavam procurando as explicações. Então já é um tipo de procedimento, de preocupação muito diferente da que os artesãos estavam. Nesse caso aqui do marinheiro, do trabalhador prático que já tinha consciência daquele fato. Eles estão procurando as causas, estão tentando entender por quê. O marinheiro se contenta no fato
e beleza, e é isso aí. Ele sai quando a maré estiver mais baixa, volta quando estiver mais alta, enfim, depende aí do que ele quer pescar, né? Eis, portanto, duas teses sobre o fato da reaproximação entre técnica e saber, entre artesão e intelectual, fenômeno típico da Revolução Científica. Pois bem, nós pensamos que essa afirmação, até mesmo a fusão da técnica com o saber, constituem a própria ciência moderna. Uma ciência que se baseia no experimento por si mesma, exige as técnicas de comprovação, as operações manuais e instrumentais que servem para controlar uma teoria, sendo assim saber unido à tecnologia. Então, para a visão dos autores aqui, sim, a ciência moderna é a união dessas duas coisas. Não é só o saber que desses outros fatos. Né? Mas então, quem criou a ciência? A resposta mais plausível parece-nos a de Poiré. Foram os cientistas que criaram a ciência, mas ela surgiu e se desenvolveu também porque encontrou toda uma base tecnológica, toda uma série de máquinas e instrumentos que constituíam quase que uma base natural de testes, oferecendo técnicas de comprovação e talvez até propondo novos, profundos e fecundos problemas. Então, de novo, o experimento, né, vamos dizer assim, a experiência básica, foi extraída dos artesãos, muitas vezes, nem sempre, mas quem especulou em cima disso foram os cientistas. Então, portanto, quem uniu uma coisa a outra foi o cientista, foi o filósofo, foi o intelectual. Galileu não aprendeu a dinâmica com os técnicos do arsenal. Assim como mais tarde, Darwin não aprenderá a teoria da evolução com os criadores de animais. Esse é também um exemplo muito, muito legal. Mas da forma como Darwin falava com os criadores, também Galileu visitava o arsenal para, enfim, recolher informações úteis ali, né, pro que ele estava tentando fazer. E esse fato não é de só menos importância. O técnico é aquele que sabe que e a miúde sabe também como. Mas é o cientista que sabe por quê. Quais são as causas daquilo. Em nossos dias, um eletricista sabe muitas coisas sobre as aplicações da corrente elétrica e sabe como implantar um sistema. Também como ele conseguiria consertar problemas de eletricidade, de energia, de luz elétrica, sem conhecer como essas coisas funcionam. Mas que eletricista conhece por que a corrente funciona do modo como funciona, ou sabe alguma coisa sobre a natureza da luz? Né? A princípio, o eletricista não precisa saber o que é a luz, né? Qual é a natureza dela, se ela é, para pegar aí uma discussão contemporânea, né? Se ela tem uma natureza de onda ou se tem uma natureza de raio, né? Enfim, tem uma natureza, ele percorre numa linha reta ou se ela vai em onda, né? Enfim, o eletricista, até onde eu sei, não precisa saber disso. Ele precisa saber algumas coisas, mas isso está muito mais na região do como e do que, ou seja, o que se dá, né, como se comporta a energia elétrica, e muito menos por que ela se dá desse jeito, né? Por que você tem elétrons aqui interagindo com prótons e sei lá, qualquer coisa assim. Ele não precisa disso para exercer a função dele ali, que é eminentemente prática. Enfim, acho que ficou claro aqui por que a ciência moderna, para a interpretação do Poiré, que é seguida pelo Reale e pelo Antiseri, que eu acredito que seja, assim, eu em geral foi essa visão que eu vi em outros livros que eu li também. Então, acho que estão claras aqui as razões disso. Em seus discursos acerca das duas novas ciências, Galileu escreve: Parece-me que a prática frequente do vosso famoso arsenal, senhores venezianos, põe um amplo campo de filosofar aos intelectos especulativos, particularmente aquela parte que envolve a mecânica, à medida que, aqui, toda sorte de instrumentos e máquinas é posta em movimento por grande número de artífices, entre os quais, pelas observações feitas por seus antecessores e por aqueles que, por sua própria percepção, sem cessar eles próprios continuam fazendo, forçosamente encontramos alguns muito peritos e de finíssimo discurso. E entre estes homens muito peritos e de finíssimo discurso, devemos lembrar também de Brunelleschi, Gilbert, Piero della Francesca, Leonardo Cellini, como também de Leon Battista Alberti, ou Alberti, a gente já falou dele aqui, Valturo de Rimini, autor de um livro sobre máquinas militares, e Biringuccio, autor de uma pirotecnia, etc. Então, a ciência é obra dos cientistas. A ciência experimental convalida-se através dos experimentos. Estes se realizam mediante técnicas de teste, resultantes de operações manuais e instrumentais com e sobre os objetos. Então,
Experimento, de novo, para convalidar. Né? A teoria é essa, vamos ver na prática se é desse jeito mesmo, né? Se funciona, se ela passa pelo teste do experimento. E a revolução científica é precisamente aquele processo histórico do qual decorre a ciência experimental. Vale dizer, uma nova forma de saber, nova e diferente do saber religioso, do metafísico, do astrólogo e mágico e também do técnico e artesanal. Então, de tudo isso a gente depreende que não só o novo cientista se difere do mago, do filósofo escolástico, do astrólogo e de tudo mais, mas também difere do técnico e do artesão. Tem essa diferença porque o técnico e o artesão não são, ao contrário dos outros que eu mencionei, eles não entendem as causas, não procuram entender as causas. Não tem também um instrumental intelectual para isso, muitas vezes. Eles são aqueles que sabem como e que, não sabem o porquê. A ciência moderna, assim como se configurou ao fim da Revolução Científica, não é mais o saber das universidades, mas também não pode ser reduzida tampouco à prática dos artesãos. Trata-se precisamente de um novo saber que, reunindo teoria e prática, por um lado, leva as teorias ao contato com a realidade e as torna públicas, controláveis, progressivas e tudo aquilo mais, e fruto de colaboração, e, por outro lado, leva para dentro do saber e do conhecimento, concebendo-os como banco de prova das teorias e como sua aplicação, muitos achados das artes mecânicas e artesanais, conferindo a estas um novo status epistemológico antes até do que social. Então, isso acaba incrementando, aprimorando tanto a teoria quanto a prática, essa fusão. A prática passa a ser teoricamente justificada, de modo que pode ser aprimorada a partir disso, de modo que a gente tem até os avanços tecnológicos que a gente tem hoje e tal, que hoje em dia são feitos com base na ciência, nas teorias que há acerca da realidade. E ao mesmo tempo a teoria fica mais pé no chão. Não fica mais uma viagem na maionese que contradiz muitas vezes a experiência se a gente apela para esses casos mais controlados de experiência que são os experimentos. Até às vezes na nossa experiência cotidiana a gente pode achar que certas teorias antigas batem com a realidade, mas quando a gente vai ver ali no detalhe, quando a gente como que pressiona a realidade para mostrar os seus resultados e se revelar, aí eventualmente pode não bater. E aí os experimentos fazem então, obrigam a teoria a ficar mais próxima da realidade, não se distanciar tanto assim dela. E é óbvio que a gênese, o desenvolvimento e o sucesso dessa nova forma de saber anda de braços dados também com a nova figura de douto ou sábio e também com novas instituições dedicadas pelo método ao controle das várias partes desse saber e informação. E aí aquilo que eu já tinha dito, que ele diz aqui de novo. O cientista, entre aspas, o homem de ciência, o homem de conhecimento, o homem de saber, não é mais o douto que sabe latim, que lê os livros antigos ou que ensina em uma universidade. É muito mais aquele que pertence a uma sociedade científica ou uma academia, as quais, junto com os observatórios, laboratórios e museus, constituem as novas instituições do saber, fora e por vezes contra as universidades, que, como eu mencionei, às vezes têm uma pegada mais tradicional. Às vezes, a regra era essa, tem uma pegada mais tradicional, voltada para questões disputadas, interpretação de textos de Aristóteles, questões mais dessa linha, E, no entanto, apesar dessas rupturas, não devemos nos esquecer dos elementos de continuidade que ligam a evolução científica ao passado. Trata-se do retorno a autores e textos que podiam contribuir para a nova perspectiva cultural. Euclides, Arquimedes, Vitrúvio, Heron, eu acho que é Heron, e outros. Euclides, Arquimedes, Vitrúvio e Heron são autores dos quais a gente já falou, acho que, não sei se do Vitrúvio, mas dos outros a gente já falou bastante, na parte que a gente falou dos desenvolvimentos helenísticos da ciência grega. Então volte ali lá para o volume 1, episódio ali perto dos 70, alguma coisa assim, tem os vídeos sobre esses autores, que foram engenheiros, foram matemáticos, pessoas dessa categoria, porque eram filósofos em alguma medida também, que fizeram avanços, que propuseram várias coisas, descobertas principalmente de teor mecânico. Tudo bem, o Euclides muito pela matemática, mas o Heron e o Arquimedes, muitos feitos de engenharia, o Arquimedes com a sua alavanca, por exemplo, e tudo mais. Então, apesar de haver essa descontinuidade, essa quebra com o passado muito marcante, há também
é um fator que impulsionou a Revolução Científica, que foi a recuperação desses textos, a tradução desses textos, a leitura, o estudo atento desses textos e, naturalmente, a aplicação desses conhecimentos adquiridos ali no laboratório, na zona ali de experimentação, né, de experimentos. O reencontro do elo entre teoria e prática, isto é, entre saber e técnica, está vinculado a, e em parte se identifica com, outro fenômeno evidente criado pela Revolução Científica. Estamos falando do fenômeno pelo qual o nascimento e a fundação da ciência moderna acompanham-se de súbito crescimento da instrumentação, ou seja, do uso de instrumentos. Então, não só a gente vai controlar partes da realidade de modo que elas sejam de modo que a gente possa observar com detalhe como a realidade responde em situações extremas, mas a gente também vai usar instrumentos para fazer isso, né? Inclusive, a crescente capacidade de conseguir fazer isso se deve justamente à crescente possibilidade de usar novos instrumentos, usar instrumentos mais precisos e que possam ajudar a delimitar o experimento de maneira mais interessante. E aí ele dá um panorama dessa questão dos instrumentos aqui, né, do desenvolvimento dos instrumentos aqui. Eles dizem, no princípio do 500, a instrumentação reduzia-se a não muitas coisas ligadas à observação astronômica e ao levantamento topográfico. Em mecânica usavam-se alavancas e polias, né, dado que, enfim, já são coisas aí lá do Arquimedes. No entanto, logo depois, no curso de poucas décadas, surgem o telescópio de Galileu, o microscópio de Malpighi, de Hooke, de Van Leeuwenhoek. Deu para ver que eu não sabia quem era. Mas enfim, Malpighi e Hooke acho que são os nomes mais conhecidos nesse aspecto, eu não sei, com relação ao microscópio. Enfim, o pêndulo ciclocoidal de Huygens, que é de 1673, a descrição que Castelli faz do termômetro de ar de Galileu, de 1638, o termômetro a ar de Galileu, de 1638 também. O termômetro a água de Jean Rey é de 1632 e Magalotti inventou o termômetro a álcool em 1666. O barômetro de Torricelli de 1643 e o Boyle descreveu a bomba pneumática em 1660. Então aqui são uns nomes bem gerais assim, de certos instrumentos que a gente conhece, né, pois termômetro, microscópio, a luneta do Galileu, né, enfim, todas essas coisas foram desenvolvidas nessa época e acho que todo mundo concorda que esses instrumentos são muito importantes, né, e que a gente não saberia muitas coisas sobre a natureza se não fossem por esses instrumentos. Então, essa união entre teoria e prática ajuda nisso também, né? Eu estou tão preocupado em fazer um instrumento que eu, dotado de certo conhecimento prático, faço certos instrumentos que vão me ajudar a observar a própria natureza. E, a partir das teorias que eu faço sobre a natureza, eu posso, inclusive, criar instrumentos melhores, né? Que é o que hoje em dia, assim, isso escalonado até os dias de hoje, a gente vê, por exemplo, nesses telescópios que enxergam, sei lá, outras galáxias, né? Enfim, essa coisa bem... assim, você vê que a coisa cresceu bastante desde a luneta do Galileu, né? Então, vejam, é isso porque teoria e prática unidas, né? A prática vai levando a novas descobertas teóricas mais precisas, aparentemente mais adequadas com a realidade, e essas descobertas vão influindo sobre a confecção dos instrumentos e o controle dos experimentos, de modo que a gente descobre coisas novas, essas coisas novas também vão influindo sobre os instrumentos, e assim a coisa vai meio que avançando junta, né? Essa dinâmica por isso que é tão importante essa dinâmica de ciência e técnica dessa época. Pois bem, o que interessa uma história das ideias não é tanto o elenco dos instrumentos, que poderia continuar, não foram só esses instrumentos que surgiram nessa época, mas muito mais a compreensão de que, no curso da Revolução Científica, os instrumentos científicos tornam-se parte integrante do saber científico. Não existe o saber científico separado e, ao seu lado, os instrumentos. É uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Os instrumentos estão dentro da teoria, tornando-se teoria eles próprios, né, e sendo aperfeiçoados pelas próprias teorias que vão sendo descobertas, como eu falei aqui. Aí ele cita aqui, entre aspas, o Vicente Viviani, ele diz o seguinte:
Perguntar a Gônfia, um hábil soprador de vidro, qual dos licores está mais pronto a fervilhar com calor, isto é, a receber o calor do ambiente. E, mais adiante, veremos a corajosa operação de Galileu conseguindo, através de um mar de obstáculos, levar um instrumento de vis mecânicos com a luneta para dentro do saber e usá-lo com objetivos cognoscitivos, embora inicialmente o divulgasse para finalidades práticas, como as militares. Então a luneta ela tinha esse caráter. É interessante ver isso também. Às vezes certos objetos são usados para algumas coisas e depois são trazidos para dentro do experimento científico e acabam adquirindo funções novas. A luneta era muito usada para você ver seu inimigo à distância, ver o barco, observar um barco à distância no meio do mar para ver se é um barco inimigo ou se é um barco aliado. Então a luneta já tinha essas funções. Agora, para você aplicar para o céu, a luneta, do modo como Galileu fez, isso ainda não tinha sido feito. De modo que você conseguisse ver tantas outras estrelas que a gente não conseguia ver antes. Enfim, a própria Via Láctea. E, enfim, querendo ou não, o microscópio também é uma aplicação do mesmo princípio. Não, em vez de usar aqui para ver mais de perto o meu inimigo que está no barco do outro lado do rio, eu vou, assim, tentar... Vou condensar um pouco esse negócio e vou tentar olhar para uma folha para ver, observar ali a textura dela, ver bem de perto do que a superfície dela é constituída, enfim. Então, também tem esse fenômeno vamos dizer assim, da transposição de um instrumento para um contexto diferente, onde ele acaba sendo super útil, talvez até mais útil do que a gente inicialmente pensava. E por seu turno, na introdução à primeira edição dos princípios matemáticos da filosofia natural, o Newton se opôs à distinção entre mecânica racional e mecânica prática defendida pelos antigos. Então aqui ele está, consolidando essa união entre ciência e técnica, mecânica prática, mecânica racional, no contexto aqui dos experimentos científicos. E aí eles vão dizer um negócio muito interessante aqui agora, que é a última coisa, inclusive, desse que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, e que eu acho que é a coisa mais interessante assim, desse trecho aqui deles sobre Revolução Científica, que é o modo como os filósofos cientistas da época interpretaram o uso dos instrumentos. Porque é claro que a visão mais óbvia, e é com ela que eles vão começar aqui, é a de que, os instrumentos estão ajudando a gente a ver as coisas como elas são. Eu uso o microscópio na folha, ela tá me revelando mais. Está aprimorando meus sentidos de modo que, se antes eu via algo da folha, agora eu vejo mais da folha. Vejo com mais precisão. Nesse sentido, é o que aprimora os sentidos. Isso é um pouco a interpretação mais óbvia que a gente tem do uso de instrumentos. É um pouco para isso, na verdade, com essa mentalidade que a gente cria os próprios instrumentos. A gente cria os instrumentos para ajudar, não para atrapalhar a nossa observação das coisas. Mas esse fenômeno dos instrumentos, do uso de instrumentos e das conclusões obtidas através deles, foi objeto de discussão e de divergência entre os filósofos. Como a gente interpreta isso? Será que isso está ajudando os sentidos ou, na verdade, está mostrando que os sentidos não são tão confiáveis assim? Mas, enfim, vamos ver aqui o que eles dizem, que é muito interessante. Tem pelo menos 3 posições importantes acerca desse assunto. Ele diz aqui: a primeira ideia sobre os instrumentos que aflora nos escritos de algumas grandes expoentes da Revolução Científica é a visão dos instrumentos como ajuda e potencialização dos sentidos, que foi isso que eu descrevi agora. A gente usa o instrumento justamente para melhorar a nossa visão, para ver melhor o que está diante de nós. Galileu afirma que, no uso das máquinas antigas, como a alavanca e o plano inclinado, a maior contribuição que nos trazem os instrumentos mecânicos é a que diz respeito ao movente, como quando nos servimos do curso de um rio para mover moinhos ou da força de um cavalo para criar aquele efeito para o qual não bastaria a força de 4 ou 6 homens. Portanto, o instrumento aparece aqui como ajuda aos sentidos. No que se refere à luneta, Galileu também escreve que é coisa belíssima que, além de se ver, é atraente por se poder admirar o corpo lunar distante de nós quase 60 semidiâmetros terrestres, assim tão de perto, como se distasse de nós somente 2 dessas medidas. Então, a Lua, que antes estava grande, que antes estava longe, agora a gente observa como se ela estivesse perto. E, naturalmente, a gente observa, está implícito aí, a gente observa coisas que estão próximas melhor do que observa coisas que estão longe. Então, o fato da Lua parecer que está perto e não parecer que está longe mais, é um incremento para os nossos sentidos, É algo bom, É algo que faz a gente ver mais.
perceber mais da Lua. E o Hooke depõe no mesmo sentido, quando afirma que a primeira coisa a fazer no que se refere aos sentidos é uma tentativa de suprir sua deficiência com os instrumentos, isto é, acrescentar órgãos artificiais aos naturais. Então aqui uma maneira bem radical de descrever esse papel dos instrumentos, né? Os papéis são como órgãos, mas não são órgãos naturais, são órgãos artificiais, que, somados aos órgãos naturais, incrementam a nossa capacidade de perceber com esses órgãos. Só que essa é uma das 3 visões que eles elencam aqui, uma das 3 interpretações para o fenômeno da instrumentação da ciência moderna. Ele vai dizer aqui que, falando de instrumentação científica, não se pode deixar de lado o fato de que o uso de instrumentos ópticos como o prisma ou as lâminas finas acompanha-se de reflexões, por exemplo, em Newton, que tendem a considerar um instrumento não tanto como potencialização dos sentidos, mas muito mais como um meio em condições de libertar dos enganos dos sentidos. Nesse sentido, portanto, um instrumento aparece como meio que, levando-nos ao interior dos objetos, e não somente a mais objetos, garante maior objetividade contra os sentidos e os seus testemunhos. Então vejam, né, é possível que a gente interprete essas descobertas não no sentido de que os sentidos estão sendo aprimorados, mas no sentido de que, olha, os sentidos estão me dizendo X. Agora eu pego o meu microscópio e eu vejo Y. Os sentidos estão me enganando, né? Isso se volta contra os sentidos, né? Quer dizer, os instrumentos eles ainda estão sendo positivamente valorizados, mas não tanto porque eles potencializam os sentidos, mas porque eles nos libertam deles. Né? A gente agora não é mais enganado pelas coisas que a gente vê. Né? Isso é muito emblemático porque, enfim, nesse nível de realidade, em grande medida, as coisas já eram muito bem explicadas, assim, sei lá, eram muito bem explicadas pelos elementos da cosmologia antiga, né, da física antiga. Então, pelos meus sentidos eu vejo uma série de substâncias mesmo, né? Eu vejo objetos distintos, determinados, delimitados. Agora, se eu pego, sei lá, um microscópio, por exemplo, e vou observar bem de perto, eu vejo que essas coisas são compostas de várias outras, assim, eu vejo que isso aqui não parecem ser substâncias completas, né? Essas coisas parecem se reduzir a coisas menores de vez em quando. Então, meus sentidos estão me enganando, estão me dando a sugerir que as coisas da realidade são umas, quando na verdade são outras. Eu achava que existia homens, cavalos, cachorros e árvores, quando na verdade existem células e moléculas, enfim. Então vejam, né? Não deixa de ser uma valorização positiva, mas agora uma valorização positiva do instrumento, mas agora é uma valorização do instrumento em detrimento do sentido. O sentido agora é mentiroso, né? O instrumento revelou que o sentido é mentiroso. E parece que o Newton faz alguns apontamentos nessa direção. E tem uma terceira visão, que é bem mais interessante, inclusive, é bem mais diferentona, assim, que não é tão óbvia, que é o seguinte, ele diz aqui: mas as coisas não ficam por aí, já que, na importante polêmica entre Newton e Hooke sobre a teoria das cores e sobre o funcionamento do prisma, aparece outro tema da teoria dos instrumentos, um tema destinado a desempenhar um papel de primeira ordem na física contemporânea. Eu já vou explicar por quê. Isto é, a questão do instrumento perturbador do objeto da pesquisa. E, consequentemente, a temática de como poder controlar e o quanto é possível fazê-lo um instrumento perturbador. Então, se primeiro a gente viu o instrumento como aprimorador dos sentidos, depois o instrumento como negador dos sentidos, negador dos sentidos, agora a gente vai ver um instrumento com um teor negativo de perturbador dos sentidos. Ou seja, a aplicação do instrumento sobre a coisa que está sendo observada pode ser que distorça a coisa, que modifique a coisa, de modo que aquilo que a gente está vendo com o instrumento já não é mais aquela coisa que a gente estava vendo antes com o sentido. O instrumento, portanto, acaba violando o modo do objeto se controlar, de modo que o que a gente vê é um objeto com a nossa interferência, não é um objeto puro, vamos dizer assim, como ele se encontrava antes. E o exemplo aqui acho que é bem claro, né, essa polêmica do Hooke com o... é só para explicar primeiro, porque ele fala aqui que é muito importante na física contemporânea, né, porque eu não sei os detalhes disso, mas vocês certamente já ouviram falar aquela ideia de que você dispara um elétron e aí você
se você olha para ele pode ir para duas direções, se você olha para um lado, ele foi para lá, se você olha para o outro, ele foi para o outro. Esse é um exemplo que, na física contemporânea, tipo, contemporânea eu digo agora mesmo, a galera está discutindo isso, levanta muitas questões, né? Tipo, então o fato da gente olhar para um lado e não olhar para o outro faz com que o elétron vá para um lado e não vá para o outro. E se a gente olha para o outro, ele foi para o outro lado e não foi para aquele que tinha ido antes, né? Ora, parece que então a gente está interferindo, né, no processo. Pelo mero fato da gente estar observando com os instrumentos, né, a gente não vê elétrons a olho nu, né, então tem instrumento aí no meio. Pelo fato da gente estar observando isso com instrumentos, parece que a coisa está indo para lados diferentes. Né? Parece que a coisa está se comportando de um jeito diferente porque nós estamos observando. De modo que nós estamos, assim, violando o objeto. Enfim, isso também é uma das posições sobre isso na filosofia. Certamente há muitas posições acerca disso, né? Muito debate de se de fato intervém ou não intervém na física contemporânea, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Acho que o Reale também não deve entrar lá no último volume da História da Filosofia. Mas enfim, é só para... talvez esse seja um caso familiar para vocês, talvez não. Então acho que serve como exemplo. Mas o exemplo mesmo que eles dão aqui, é o exemplo que, esse sim é muito mais fácil da gente visualizar, mesmo para quem não entende nada disso, que é a questão da decomposição da luz, operada pelo Newton com o prisma. Vamos ver aqui o que acontece, né? E o Hooke critica ele por causa disso. Vamos dar uma olhada. Ó. Hooke apreciava os experimentos de Newton com o prisma por sua agudeza e elegância. Mas o que ele contestava era a hipótese de que a luz branca pudesse ter uma natureza composta e, de todo modo, que essa pudesse ser a única hipótese justa. Então Hooke não pensava que a cor fosse uma propriedade original dos raios. Para ele, a luz branca era produto do movimento das partículas que compõem o prisma. E isso significa que a dispersão das cores seria o resultado de uma perturbação operada pelo prisma na coisa, né, no raio de luz. Hoje diríamos que o prisma analisa à medida que modula. Eu não conheço essa terminologia, então não vou explicar isso para vocês. Mas assim, de qual experimento ele está falando aqui? Né? Ele está falando da clássica capa do álbum do Pink Floyd, onde tem o prisma, um raio de luz branca incidindo do lado e um arco-íris saindo do outro. Né? Esse experimento foi feito pelo Newton, justamente para poder provar, né, para poder argumentar, num contexto ali em que ele achou razoável por causa disso, argumentar que a luz branca era composta. Né? Era composta de raios. Né? Vermelho, ali, as cores todas do arco-íris. Né? Então, esse prisma estaria operando aí um pouco uma função análoga do microscópio. Né? Ele estaria, na verdade, revelando, assim, na perspectiva do Newton, né? Estaria revelando o que está de fato ali implicado na constituição do raio de luz branca. Nesse sentido, estaria aprimorando o nosso modo de ver a luz. Só que o Hooke vai dizer o seguinte, olha, não necessariamente. Tá? Esse prisma que você está colocando aí diante esse prisma aí sobre o qual está incidindo o raio de luz, a gente pode... Bom, gente, foi mal pelos cortes, acabou o espaço do celular bem no momento da explicação importante. Mas enfim, o que o Hooke vai dizer para o Newton, então, é que, olha, não necessariamente esse prisma aí que você está usando está revelando a verdadeira natureza do raio de luz branca. Não é como se ele aparecesse branco e aí o prisma faz com que ele revele a verdadeira natureza dele, que na verdade é uma série de feixes de várias cores, enfim, não sei exatamente o que seria. Mas seria composta de várias cores. Pode ser também que a luz seja de fato branca, seja isso aí mesmo que a gente vê, só que uma vez que você põe o prisma na frente, ela se destrincha, né? Você modifica aquela luz. Aquele objeto está ali, branco, daquele jeito, e você, ao colocar o prisma, você como que destrói aquele objeto, né? Decompõe aquele objeto de um jeito que assim, já não é mais aquilo que estava sendo observado antes. Né? Então você ativamente interferiu e mudou o objeto. Então pode ser que aquilo que você está analisando agora não seja mais a luz branca. Né? Beleza, você pode acreditar que na verdade a luz branca é meramente as luzes coloridas, né? Mas talvez não, talvez a luz branca seja uma coisa, as luzes coloridas sejam outras, e o fato de você estar botando o prisma ali está fazendo com que uma coisa se torne a outra, né? Então, vejam, né? O
prisma, nesse caso, ele atua como ele falou aqui, muito bem, né, como um perturbador do objeto. Ele não está deixando o objeto ser aquilo que ele é. Ele não está deixando o objeto ali de boa, na dele. Ele não está deixando o objeto ser... a gente não está vendo o objeto como ele é. A gente está modificando o objeto e vendo o objeto modificado. Portanto, já não é mais o mesmo objeto com as mesmas características. A gente já não pode tirar conclusões sobre esse novo objeto, essa nova configuração desse objeto, para aplicar sobre aquele objeto antes de passar pelo prisma, pelo instrumento de maneira geral, nesse caso, pelo prisma. Então aqui a gente tem essas 3 interpretações muito interessantes, eu achei muito legal aprender sobre isso, 3 interpretações interessantes sobre o uso de instrumentos na física, na ciência da Revolução Científica e a partir da Revolução Científica. De modo que, enfim, mesmo estão havendo aí esse consenso da importância dos instrumentos nessa época, dessa tendência a se debruçar sobre os objetos e a usá-los o tempo todo para poder estudar melhor os objetos, a gente não vê essa mesma unanimidade na hora de interpretar os resultados obtidos pelo uso dos instrumentos. Então, bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido, foi muito legal. Esse tema está muito maneiro. E no próximo vídeo a gente vai finalmente concluir essa introdução à Revolução Científica, falando sobre as relações entre Revolução Científica, né, aliás, entre ciência moderna e magia. O tema da magia que estava muito na moda na época, como vocês muito bem sabem, e depois a gente vai entrar num período em que a gente vai falar de vários autores magos, cientistas dessa época, né? Mas enfim, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente por todas as vias que eu sempre peço para apoiar. Além disso, deixem um like aí embaixo, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal e comentem alguma coisa que não custa absolutamente nada. Você pode fazer isso e ajuda muito. E o mais importante, finalmente, é divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é importante para a gente divulgar a filosofia para as pessoas de graça, de maneira acessível aqui na internet. E, enfim, é um projeto que, assim, eu estou fazendo porque eu acredito muito que isso é muito importante. Então, te convido para me acompanhar nessa. Vamos divulgar a filosofia para a galera. É isso, pessoal. Abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Falou!